O Canto da Leitura é meu convidado, já o tínhamos anunciado, o Dr. Jaime Gouveia. Muito bom dia, Sr. Doutor. Muito bom dia, António Rocha. Hoje vamos falar de António de Seves. António de Seves. Antes de mais, sabemos que era um homem muito versátil, mas vamos falar neste espaço porque é de leitura que falamos, da parte e da sua vertente de escritor. Mas antes disso seria talvez bom enquadrarmos um bocadinho e saber quem era António de Seves. Ora, portanto, o António de Seves nasceu em Liumil, 17 de fevereiro de 1895. É curioso estarmos neste mês a falar dele, quando é precisamente o mês em que faz 120 anos do seu nascimento. Portanto, ele nasceu e cresceu em Liumil, por força da vida do seu pai, que era um notável jurista. Esteve algum tempo nos Açores, retornou, licenciou-se em Direito, portanto, constituiu basicamente toda a sua carreira na advocacia, portanto, em Lisboa, e mais tarde, já no tempo do regime do Estado Novo, foi uma personalidade muito marcante na vida nacional, sendo embaixador em variedíssimos países e é hoje um dos liumilenses mais titulados de sempre. Talvez para os menos atentos e para quem não saiba, Dr. Jaime Gouveia é historiador e investigador e um dos seus trabalhos precisamente recaiu em António de Seves. Sim, exatamente. Quer dizer, o António de Seves, além do escritor que foi também uma personalidade que acaba por marcar o século XX, não só a nível nacional, também aqui a nível regional. Foi de facto uma individualidade que se destacou, mas também precisamente por força do livro de que vamos falar hoje, que é um livro que tem muito de literário, mas também tem muito de histórico. Antes de irmos ao ponto e à questão da obra, 120 anos era o que falava. Haverá alguma celebração, algum momento para assinalar essa data? Olha, que eu tenha conhecimento, não, também por força do facto de os escritores da nossa região, de certa forma, serem pouco conhecidos ou não se dar muito valor, digamos, a iniciativas desse género. Daí que seja uma vez mais dar os parabéns a este programa, porque de facto incentiva de facto não só a leitura, mas torna conhecidos alguns escritores que foram importantes, que é o caso do António Seves. Mas dizer também que aqui há cerca de 2 anos atrás, a Casa de Povo Liumil, na secção de Cultura, do qual eu sou responsável, fizemos a reedição do livro Liumil, precisamente para incentivar o gosto pela leitura das pessoas, também para o divulgar, porque era já um livro, já estava esgotado e, portanto, nós fizemos essa reedição de 500 exemplares, falámos com os familiares do António de Seves, eles cederam gratuitamente os direitos de autor e nós lançámos esse livro precisamente nesse sentido. Quem estiver interessado em conhecer um pouco mais do homem, do escritor, na secção de Cultura em Liumil, o que é que há lá? Qual é o espólio? Nós neste momento até estamos com grande vitalidade nesse campo. Portanto, além do rancho folclórico, que é uma imagem de marca da secção cultural da nossa Casa de Povo, nós temos vindo de alguns anos esta parte a apostar na literatura. Nós já no prazo de 5 anos reeditámos 3 livros. O que denota bastante o nosso interesse e a dinâmica cultural. Neste momento temos como grande projeto a constituição exatamente de uma biblioteca, por força de um legado do Dr. Manuel Rodrigues Vaz, que é natural de Beira Valente e que nos tem doado uma fatia considerável de livros e nós estamos a apostar na constituição de uma biblioteca de raiz, que é uma imagem de marca da própria Casa do Povo. Nós em tempos tivemos uma biblioteca móvel que foi fundamental. Essas obras de António de Seves estão patentes lá? Podem ser encontradas? Exatamente, podem ser inclusivamente adquiridas. Esta reedição está a um preço simbólico, 5 euros, para um livro de 300 páginas. A ideia é mesmo que as pessoas possam aceder de forma fácil ao livro. Há pouco falava de familiares de António de Seves. Quem é que existe ainda vivo que seja familiar de António de Seves? O António de Seves faleceu sem descendência em 1970. No entanto, tem um sobrinho que tem ligações fortes também a Liumil, ainda tem residência lá, está radicado na capital. É também, curiosamente, esta família é uma família toda de gente ligada à advocacia, ele é também advogado.
e nessa altura nós conseguimos contactá-lo para obtermos os direitos, e ele cedeu imediatamente porque percebeu o objetivo cultural que nós tínhamos na altura de reeditar. Que obras é que António de Seves fez nascer? Bom, o António de Seves deu o pontapé de saída nas artes das letras, precisamente com o livro Liumil, que foi publicado em 1921. O livro Liumil é um livro composto por 7 novelas. Elas têm todas uma data diferente, porque são isso mesmo, novelas. A primeira começou a ser escrita no verão de 1912 em Viseu, depois ele foi para os Açores, terminou essa novela, regressou e foi escrevendo outras, em 1916, 17 até 1918, e portanto o livro vem a ser publicado em 1921, que é este conjunto de novelas. Para além disso, ele depois tem uma série de publicações, mas não na área da literatura, do romance, da novela, do conto. Tem sobretudo livros na área da política. Eu costumo dizer que todas as vidas têm uma história, e a história da República, se fosse outra, a história da vida literária do António Seves teria sido também outra, porque de facto ele, na altura ainda da monarquia, já escrevia, já se interessava pelas letras. Ele tenta publicar este livro, na mesma altura tenta entrar para o Ministério dos Negócios Estrangeiros e não consegue por ser monárquico. Mais tarde o panorama nacional em termos políticos muda completamente, portanto António Salazar ascende, digamos, ao governo, o país transforma-se. Como sabemos, grande parte dos salazaristas eram também monárquicos, e o António Seves era um profundo monárquico. Aliás, o António Seves vem a ser nem mais nem menos do que lugar-tenente de Dom Duarte IX, portanto era de facto uma personalidade muito importante na secção monárquica. E é nessa altura que a vida dele dá um tombo completo, portanto ele passa a ser uma figura importante do Estado. É embaixador em vários países, está no Luxemburgo, na Bélgica. E talvez por essa dinâmica toda à volta da área política fica um pouco para trás também a parte do escritor. Exatamente, portanto a partir do momento em que ele se dedica à política, acaba por escrever muita coisa na área política, até livros de apologia monárquica. Ele tem um livro muito interessante que é a Revolução Francesa e as suas consequências, em que ele apresenta uma visão diferente, do ponto de vista monárquico, das consequências que para ele eram nefastas da Revolução Francesa, e digamos que a área literária acaba por ser um pouco descurada por ele, por força da sua própria vida. Mas de facto este primeiro livro, Liumil, deixa um rastro de um escritor fantástico. Essa obra, esse livro Liumil, parte-se do princípio que fala sobre Liumil, mas talvez não só, de toda a região envolvente, não é? Sim, exatamente. Portanto, a grande parte das novelas, portanto, digamos, o espaço e o tempo, ele situa-os em Liumil, muito embora, como a maior parte dos críticos do livro, esta segunda edição, eu tenho aqui as duas edições, tenho a primeira e tenho a segunda. A segunda edição saiu já com, digamos, a apreciação do livro, de algumas personalidades já consagradas até no próprio campo da literatura. Nós há pouco falávamos em off, uma delas teria sido Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, e se me permitir, já agora eu gostaria até de ler uma parte, porque é curiosíssimo, e é uma carta que é pouco conhecida, que é uma carta do Fernando Pessoa a um amigo, que era o Dom Adriano Del Valle, escrita em 1 de junho de 1924, portanto 3 anos depois do livro Liumil ter saído, em que o Fernando Pessoa, numa carta pessoal, acaba por dar a sua própria apreciação do António Seves e deste livro Liumil. E diz ele assim: querido e apreciado amigo, mando-lhe amanhã registados mais 2 livros. Não os mandei antes porque não sabia se valia a pena fazer o envio durante a semigreve postal. Vão O País das Uvas, de Fialho de Almeida, autor e obra consagrados, e o Liumil, de António de Seves, escritor novo, de grande valor, que neste seu primeiro livro faz um regionalismo curioso, diferente do que há às vezes no Aquilino. Estou certo de que há de gostar dos 2 livros. Portanto, Fernando Pessoa, em 1924, diz do António de Seves que era um escritor novo, de grande valor, portanto ele entrevê já que era um escritor promissor,
e que apresenta um regionalismo curioso, e de facto este é o estilo que ele inaugura. O António de Seves inaugura um estilo que não existia em Portugal até então no campo das letras, que é o regionalismo. Isso quase que me leva a perguntar quem desbravou o quê primeiro, se foi Aquilino ou se foi António de Seves, não é? Exatamente. Os estudiosos dizem que o António de Seves é um Aquilino ante litteram, isto é, ele anuncia, preconiza a chegada de um estilo novo, que está já aqui no Livro Mil, todo ele, o regionalismo, os termos, o viver, a descrição que ele faz destas terras, que há pouco, como dizia bem, não é só do Livro Mil, isto é um livro regional, portanto tem descrições do seu ponto de vista regional. Um dos contos um dos que eu mais gosto, que é o Ao Deitar das Águas, a personagem principal é um indivíduo que ele intitula como Faca de Mato, que é curiosamente uma personalidade que o Aquilino Ribeiro vai retratar nas suas obras também. O Faca de Mato aparece no livro Livro Mil, mas vai aparecer no Aquilino também. Portanto, há aqui, digamos, e é curioso que o Terras do Demo, que é a obra inaugural do Aquilino Ribeiro, é de 1919, quando precisamente o António de Seves já escrevia as suas primeiras novelas em 1912. Portanto, há aqui uma simbiose muito grande em termos de espaço e tempo. Eu quase me atrevia a perguntar, eles conheciam-se? Eles conheciam-se, isso é outra história curiosa, e já agora vou se calhar contá-la aqui pela primeira vez, porque penso que isto não se sabe, pelo menos eu nunca vi nada escrito acerca do assunto. Como se sabe, enfim, em Livro Mil, e os livro-milenses têm de certa forma, antipatia pelo Aquilino Ribeiro por conta de algumas publicações que ele fez às custas da Serra, não é? A História da Serra. Nós acabamos por entroncar sempre na questão da Serra. Exato. Mas a questão da Serra tem também uma questão passional, que não é conhecida. É que o António de Seves tinha uma irmã chamada Isabel Maria, que estava casada com António Alves Martins, outro grande escritor, também escreveu aqui sobre a nossa região, e que era ali de Viseu. Estava casado com a Isabel Maria, que era irmã do António de Seves. Pois não é que o Aquilino Ribeiro se travou de amores pela Isabel Maria, e o desfecho já é conhecido. Portanto, a Isabel Maria acabou por se separar do António Alves Martins, e o Aquilino Ribeiro ficou sempre inimigo do António de Seves. Sempre. Ou seja, um conhecimento por extremos, digamos assim. Exatamente, mas eram amigos no início. Sim, inclusivamente há um livro em que o António de Seves escreve com outros autores, e o Aquilino Ribeiro aparece também. Portanto, eram escritores que se conheciam, é natural. Eles acabaram por estar radicados em Lisboa os dois, e eram os dois daqui da nossa terra, da nossa região. Eram ambos escritores, escreveram ambos na Bertrand. Este primeiro livro, o Livro Mil, do António Seves, é de uma livraria, a Livraria Ferran, que ainda hoje existe, mas todas as outras edições posteriores já são da Bertrand. Portanto, é natural que até mesmo pela própria editora eles conheciam-se, dialogavam, depois tiveram esse momento pessoal que os afastou definitivamente. Definitivo, não é? Ok. Vamos ler, porventura, alguns trechos dessa proposta que se chama Livro Mil. Ora, como o livro Livro Mil tem várias novelas, tem 7 novelas, eu iria então aqui a uma delas, que se intitula Ao Deitar das Águas. Como eu já disse, a personagem principal é o Faca de Mato. Há uma descrição muito pormenorizada de todos os recantos da própria vila. Isto passa-se em Livro Mil, este concretamente, na Serra e depois em alguns recantos da própria vila. E vamos então eleger aqui um trechozinho. Na Senhora das Seixas, quando na soalheira da romagem a música de Livro Mil despedira todo o instrumental amarelo contra as cabeças e varapaus de se ver, pulara como um gato da casola do barulho e, de olho acordado e pé lesto, fizeram uma tal sorte que só ao lusco-fusco o lobrigaram, meio bêbado, por detrás da Cruz do Negro, a mijar sobre a navalha que retalhara o bandulho de valentão do Zabumba. E naquele ano, em que ao cabo de invernos de fome ruídos no palheiro da quinta, fora da vila e do mundo, tinha arredado a lameira das moiras, a melhoria da terra ao procurador do fidalgo por 30 alqueires de milho branco pagos na novidade, e logo ao beber o alvoroque, atirando o chapéu para o meio da venda, jurara pô-la numa infância a quantos quiseram ouvir, é que ainda de se agachar diante do galo pedrez, que
que lhe ia borrar o poleiro? Seria meia-noite. Nuvens escrameadas e alvas encobriam a luva. O codo e os luaceiros caíam a luzintir como chuviscos de agulhas. E marouçavam-se sombras nos patins. Dos becos espreitavam focinhos de arados, dentes de grades, arcabouços de sebes. E toda a cardanhada da vila parecia abandonada ou morta, alpada, a dormir, na friura da noite, com a torre da igreja ao fundo a guardar denegrida e alta no silêncio de escuta. Quero parecer que é uma escrita não muito complicada, de fácil leitura, ao contrário, por vezes, de Aquilino, que tem uma linguagem um bocadinho que nem sempre é muito fácil de perceber, não é? Exato. Tenho essa sensação. Claro. O António Seves também é um pouco assim. Nós, neste trechozinho, também não é muito perceptível, mas também utiliza determinados termos. Também não... e era essa, digamos, a novidade, o estilo, não é? Regionalista. Sim. O linguajar aqui das gentes da Beira. Há referência ao Zé Bumba, por exemplo. Há algumas referências muito típicas da nossa região, não é? Sim. E era isso que, de certa forma, vendia na capital, não é? Exato. Uma sociedade elitista, de certa forma muito diferente da nossa aqui, e estes dois escritores aparecem na capital com um estilo novo. A falar do interior. A falar do interior, exatamente, isso era importante. Por vezes, se agora ainda falamos muito do interior desconhecido, na altura muito mais, não é? Muito mais, porque isto aparecia como uma novidade nos círculos da capital, dois escritores a falarem de um mundo de certa forma desconhecido, porque para muita gente era um mundo desconhecido, e daí o seu sucesso também. Eu há pouco fiz a questão, quantas obras é que foram lançadas por António Seves? Ao certo, cerca de 10, 11 obras de literatura. Ele escreveu outras coisas também em algumas revistas literárias que estava em voga na época. Portanto, os escritores, quando começavam a dar os primeiros passos, começavam exatamente a publicar contos ou novelas em revistas literárias, e ele tem também alguns contos publicados. Outra coisa que é muito interessante, neste primeiro livro, ele anuncia uma série de livros que estavam no prelo, ou seja, ele tinha de facto a intenção de continuar a escrever. E ele tem aqui, a entrar no prelo, Varanda de Cigano, A Loira, O Homem que Marcha e A Casa dos Gritos, ou seja, 4 livros que ele tinha a intenção de escrever e que nunca chegaram a ver a luz do dia. Eu suponho e espero, sinceramente, que ele tenha escrito e que sejam livros originais, nunca publicados, e que um dia mais tarde eles apareçam. Venham a aparecer, não é? Eles apareçam. Mas já se tratou de fazer algum tipo de investigação para perceber se realmente chegaram a ser escritos? Penso que não. Portanto, eu próprio já tentei saber se existia qualquer coisa. Se existia. Publicados não foram. Certo. Se ele escreveu e ficaram na gaveta, também não sei. Espero que sim, porque de facto eram mais obras interessantíssimas como o Liu-Mil. Mas não tenho esse conhecimento. Os seus últimos anos de vida foram passados onde? Os últimos anos de vida foram em Lisboa. Portanto, ele faleceu em 1970, morte súbita, encontrava-se num café da capital. Portanto, tinha lá a casa, estava lá radicado, mas vinha muito a Liu-Mil. Ele era uma personalidade muito conhecida na terra, tinha um grande cavalo, fazia-se passear na vila, porque ele era uma figura monárquica, era uma pessoa imponente, portanto era de facto uma figura marcante. É um desafio que eu deixo ao Dr. Jaime Gouveia, já que está ligado à área da cultura em Liu-Mil. Por que não criar, e já que estamos a falar de 120 anos, não é qualquer coisa, criar uma maneira de levar as pessoas até ao espaço para conhecer António de Seves. Não sei, convidando porventura alguns familiares, não diretos, porque já percebi que não teve descendentes diretos, mas alguns familiares que possam falar um bocadinho sobre isto é um desafio, é algo que eu estou a propor. Exato. Mas seria interessante, até porque já aqui falamos que há certos escritores da nossa região que não são muito conhecidos porque são, entre aspas, abafados, por exemplo, por Aquilino Ribeiro, e precisam também ter o seu espaço. E claro, penso que seria de veras interessante, até por aquilo que já aqui falamos sobre António de Seves, que é uma descoberta para mim também, vou ser sincero, que dá a entender que ele é que vai desbravando o caminho para aquilo que viria a ser Aquilino Ribeiro mais tarde. Sim, sem dúvida. Aliás, em termos literários, como o estilo, foi ele que o criou, não foi o Aquilino Ribeiro que criou este estilo. Portanto, ele é criado com este livro. Quanto ao repto, de facto, repto aceite, porque também concordo com isso, merece, é uma personalidade que merece, como eu digo, o livro é Liu-Mil,
Ele inicialmente tinha como objetivo publicar uma série de livros que ia-lhe dar o nome Comum de Beira Alta. Portanto, a ideia dele era mesmo escrever sobre esta região. Portanto, apesar deste livro ser Liumil, ele é um escritor regionalista, fala da nossa região, não é apenas uma personalidade de Liumil, é de todos nós, e portanto eu acho que era de facto importante assinalar os 120 anos do seu nascimento, até numa perspectiva mais ampla, porque não, Biblioteca Municipal, Câmara Municipal, é uma coisa que deve ser inserida. Portanto, é uma data que deve ser inserida num âmbito mais alargado. Quem quiser ir a Liumil, de facto, teremos todo o gosto em enfim, apresentar a obra. Este original, que já há muito poucos, está lá na nossa biblioteca. Temos também a reedição para quem quiser adquirir, e por que não fazer um evento qualquer que de facto o dignifique. Muito bem. Dr. Jaime Gouveia, gostei de o ter por cá. Não é a primeira vez que falamos e que haja mais razões para voltarmos a falar, se não for neste âmbito, que seja num outro âmbito, mas que seja sempre pela positiva. Claro, exatamente, muito obrigado. Eu é que agradeço o convite e de facto foi um prazer, uma vez mais, estar aqui na companhia do António Rocha e também dos caros ouvintes da nossa rádio. Muito bem, muito obrigado. Até à próxima. Até à próxima.